Imagine um mundo sem cidades, sem reis, sem leis, apenas a imensidão selvagem e o ritmo implacável da natureza. O que nos impulsionou a construir muros, a criar complexidade, a forjar o que hoje chamamos de civilização? É uma pergunta que raramente nos fazemos, absortos na azáfama dos nossos centros urbanos. Mas a resposta está enterrada sob milênios de história, esperando para ser desenterrada. Feche os olhos por um instante. Pense em um lugar como Çatalhöyük, no coração da Anatólia, há cerca de 9.000 anos. Não há ruas aqui. As casas de barro e tijolos de adobe se aglomeram, inseparáveis, como um favo de mel antigo. Para se mover, você sobe em telhados planos, escalando de uma morada para outra. O ar denso com a fumaça de lareiras internas. O cheiro de grãos moídos, a terra úmida, o murmúrio constante de vozes, o latido distante de um cão, o choro de uma criança. Tudo se mistura num concerto de vida comunitária. As paredes são adornadas com afrescos vibrantes, touros selvagens e vulcões em erupção, testemunhos de uma vida rica em simbolismo e crenças. Não há palácios, não há templos grandiosos como os que viriam depois, mas há uma organização intrínseca, uma interdependência que sustenta cada indivíduo. É um assentamento, sim, mas com uma pulsação que sugere algo mais, algo que desafia a nossa ideia de aldeia. Ou talvez Göbekli Tepe, ainda mais antigo, um santuário misterioso no sudeste da Turquia. Aqui, gigantescas pedras talhadas, algumas pesando dezenas de toneladas, formam círculos concêntricos adornados com intrincados relevos de animais selvagens. Não há casas, não há evidências de moradia permanente, apenas este complexo monumental de pedra, construído por mãos humanas muito antes da invenção da agricultura em larga escala. Quem eram essas pessoas? O que as levou a dedicar tanto esforço e engenhosidade a um local que parece ser puramente cerimonial? Seriam caçadores-coletores, nômades por definição, que se reuniam periodicamente para rituais elaborados, plantando as sementes da cooperação e da organização em grande escala. Por milênios, a humanidade foi nômade. Seguíamos as estações, os rebanhos, a abundância de frutas e raízes. Nossas vidas eram uma dança constante com a natureza, em pequenos grupos, sem a necessidade de estruturas permanentes. A liberdade era vasta, mas a vida era incerta e brutal. A subsistência diária era uma batalha constante. Então, algo mudou. Uma revolução silenciosa, mas monumental, começou a tomar forma. A observação atenta do ciclo das plantas, a domesticação de animais, a compreensão de que poderíamos não apenas colher, mas também plantar. Essa simples decisão de permanecer em um lugar plantaria as sementes para algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Com a capacidade de produzir alimentos em vez de apenas caçá-los e coletá-los, a vida nômade começou a dar lugar à sedentarização. Os primeiros assentamentos permanentes surgiram, não como cidades, mas como aglomerados de moradias onde as famílias podiam cultivar a terra e criar seus animais. A segurança de ter um teto fixo sobre a cabeça, a possibilidade de armazenar alimentos para os tempos de escassez, a proximidade com outros que compartilhavam os mesmos desafios, tudo isso criou um novo paradigma. As ferramentas se tornaram mais sofisticadas, a cerâmica permitiu cozinhar e guardar com mais eficiência, e a vida, embora ainda dura, ganhou uma nova dimensão de estabilidade. Mas essa estabilidade traria consigo novos desafios, novas necessidades e, inevitavelmente, uma nova forma de organização social. O que começou como uma simples escolha de permanecer em um lugar, de fincar raízes, estava prestes a desencadear uma cascata de eventos que culminaria na mais complexa e duradoura invenção humana: a cidade. Essa simples decisão de permanecer em um lugar plantaria as sementes para algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Com a capacidade de produzir alimentos em vez de apenas caçá-los e coletá-los, a vida nômade começou a dar lugar à sedentarização. Os primeiros assentamentos permanentes surgiram, não como cidades,
mas como aglomerados de moradias onde as famílias podiam cultivar a terra e criar seus animais. A segurança de ter um teto fixo sobre a cabeça, a possibilidade de armazenar alimentos para os tempos de escassez, a proximidade com outros que compartilhavam os mesmos desafios, tudo isso criou um novo paradigma. As ferramentas se tornaram mais sofisticadas. A cerâmica permitiu cozinhar e guardar com mais eficiência. E a vida, embora ainda dura, ganhou uma nova dimensão de estabilidade. Mas essa estabilidade traria consigo novos desafios, novas necessidades e, inevitavelmente, uma nova forma de organização social. O que começou como uma simples escolha de permanecer em um lugar, de fincar raízes, estava prestes a desencadear uma cascata de eventos que culminaria na mais complexa e duradoura invenção humana: a cidade. A história da humanidade é, em grande parte, a história de nossa relação com a Terra. Não é coincidência que as primeiras grandes aglomerações humanas, os berços da civilização, surgiram em regiões de fertilidade excepcional. Pense nos vales férteis do Crescente Fértil, essa faixa de terra em forma de lua crescente, que se estende do Mediterrâneo Oriental ao Golfo Pérsico, abraçando os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e o Nilo no Egito. Ou imagine as terras férteis do Vale do Indo, onde a civilização arápana floresceria, e as margens do Rio Amarelo na China. Essas eram as terras prometidas de sua época, locais onde a natureza parecia conspirar a favor da permanência humana. A grande virada foi a Revolução Agrícola. Não foi um evento súbito, mas um processo gradual, que se desenrolou ao longo de milênios. Nossos ancestrais observaram, experimentaram e, finalmente, dominaram a arte de domesticar plantas como o trigo, a cevada e o arroz, e animais como cabras, ovelhas e gado. Essa capacidade de cultivar e criar não apenas garantiu uma fonte de alimento mais estável, mas, crucialmente, gerou um excedente. Pela primeira vez na história, nem todos precisavam se dedicar integralmente à busca por comida. Esse excedente alimentar foi um divisor de águas. Imagine que, antes, cada boca a ser alimentada exigia um esforço quase constante de caça e coleta. Agora, com campos cultivados e rebanhos pastando, uma família podia produzir mais do que consumia. E o que acontece quando há mais comida? A população cresce. Assentamentos que antes abrigavam algumas dezenas de indivíduos começaram a ver seus números aumentarem para centenas, depois para milhares. A necessidade de organizar a produção, o armazenamento e a distribuição desse excedente tornou-se premente. Não era mais apenas sobre sobreviver, mas sobre gerenciar a prosperidade. As primeiras técnicas agrícolas eram rudimentares, mas eficazes. Enxadas de pedra e madeira, arados primitivos puxados por animais, sistemas de irrigação incipientes que desviavam a água dos rios para os campos. A observação dos ciclos sazonais e a compreensão da fertilidade do solo eram conhecimentos valiosíssimos, transmitidos de geração em geração. A invenção da cerâmica permitiu armazenar grãos e líquidos, protegendo-os de pragas e da umidade, e a tecelagem transformou fibras vegetais e lã animal em vestimentas mais duráveis e confortáveis. Cada inovação era um pequeno passo que impulsionava a humanidade para um futuro mais complexo. O impacto não foi apenas demográfico, mas profundamente social. Com mais pessoas em um mesmo lugar, e com a garantia de que a próxima refeição era mais provável de acontecer, surgiram novas dinâmicas. As comunidades passaram de pequenas unidades familiares para grupos maiores, onde a cooperação era essencial, mas também onde o conflito e a necessidade de regras se tornaram inevitáveis. Esse aumento populacional, alimentado por um excedente que antes era impensável, começou a exigir uma organização que ia muito além da simples aldeia. Com mais pessoas e mais comida, surgiram novas necessidades, e com elas, a necessidade de um novo tipo de comunidade. Com a crescente densidade populacional e a abundância de recursos, os assentamentos começaram a enfrentar desafios que seus ancestrais nômades jamais teriam imaginado.
Lidar com um grupo grande de pessoas em um espaço confinado trazia problemas de saneamento, por exemplo. Onde descartar resíduos? Como evitar a propagação de doenças em uma comunidade com centenas, se não milhares de indivíduos? A defesa também se tornou uma preocupação crucial. Um assentamento próspero, com celeiros cheios e terras férteis, era um alvo tentador para grupos menos afortunados ou para saqueadores. A necessidade de proteger os recursos e a própria comunidade levou à construção das primeiras fortificações, muros primitivos que marcavam uma divisão clara entre o dentro e o fora. A distribuição desses recursos abundantes também era complexa. Quem recebia o quê? Como garantir que todos tivessem acesso suficiente sem esgotar as reservas? Essas questões exigiam um nível de organização social sem precedentes, e foi nesse cenário de novas demandas que a especialização do trabalho floresceu. O excedente de alimentos liberou alguns indivíduos da necessidade de cultivar a terra ou caçar diariamente. Pessoas puderam dedicar seu tempo a outras atividades, desenvolvendo habilidades específicas. Surgiram os primeiros artesãos, que transformavam matérias-primas em ferramentas mais eficientes, cerâmica mais resistente ou tecidos mais finos. Havia os construtores que erguiam as moradias e os muros e os guerreiros encarregados da defesa da comunidade. Especialmente importantes eram as figuras que se dedicavam ao conhecimento e à espiritualidade. Os primeiros sacerdotes ou xamãs, que interpretavam os sinais da natureza, conduziam rituais e ofereciam conselhos, ganhavam proeminência. Eles não eram reis ainda, mas já detinham uma forma de autoridade baseada em sua sabedoria percebida e em sua conexão com o divino. Essa hierarquia emergente não era necessariamente de poder coercitivo, mas de influência e respeito, com líderes comunitários que guiavam as decisões, arbitravam disputas e organizavam projetos coletivos, como a construção de sistemas de irrigação ou de grandes celeiros. Essas primeiras estruturas sociais eram o embrião do que viria a ser a sociedade complexa. A vida comunitária exigia regras, e com as regras, a necessidade de quem as fizesse cumprir. A cooperação em larga escala, para a construção de obras públicas ou para a defesa, solidificava os laços sociais, mas também expunha as tensões entre os diferentes grupos e interesses. Era um equilíbrio delicado entre a necessidade de coesão e as aspirações individuais. É fascinante pensar como esses desafios iniciais, enfrentados por nossos antepassados há milhares de anos, ainda ressoam nas cidades modernas. O saneamento continua sendo uma questão crucial, com a gestão de resíduos e a purificação da água. A segurança urbana é uma preocupação constante, embora nossos muros hoje sejam leis, sistemas de vigilância e forças policiais. A distribuição de recursos, a moradia, o acesso à educação e à saúde, tudo isso são reflexos diretos das primeiras necessidades de organização que surgiram quando os humanos decidiram viver juntos em grande número. A especialização do trabalho, que começou com o artesão e o sacerdote, explodiu em uma miríade de profissões que sustentam nossas economias urbanas hoje. E as hierarquias sociais, embora muito mais complexas e fluidas, ainda existem, com líderes políticos, empresariais e intelectuais, moldando o destino das metrópoles. A complexidade da vida em comunidade, que forçou a criação de soluções inovadoras para problemas práticos e sociais, foi o motor da evolução humana. Esses desafios forçariam uma evolução na forma como os humanos interagiam, preparando o terreno para a próxima grande transformação. E foi nesse cadinho de necessidades e inovações que o kairós da urbanização aconteceu, aquele momento decisivo onde os assentamentos, antes meros aglomerados de casas, transcenderam sua forma para se tornarem algo fundamentalmente novo, a cidade. Não foi uma invenção repentina, mas sim uma evolução gradual, um ponto de inflexão onde a complexidade social, a arquitetura monumental e a governança centralizada se consolidaram, marcando o nascimento de um novo tipo de entidade humana. Uma cidade antiga não era apenas um lugar com muitas pessoas. Era um organismo vivo, pulsante, definido por características essenciais que a distinguiam de qualquer aldeia ou povoado.
Primeiro, os muros. Imponentes, defensivos, eles não apenas protegiam contra invasores, mas também demarcavam o espaço sagrado e funcional da urbe. Dentro desses limites, a vida se organizava em torno de templos majestosos, que serviam como centros religiosos, administrativos e, muitas vezes, econômicos. Eram os corações espirituais e burocráticos dessas primeiras metrópoles. Ao lado dos templos, surgiam os mercados vibrantes, onde os bens produzidos pelos artesãos e os excedentes agrícolas trocavam de mãos, alimentando uma economia cada vez mais diversificada. A vida pulsava em cada beco, em cada praça, com o burburinho de vozes, o cheiro de especiarias e o ir e vir constante de pessoas. A governança centralizada era outro pilar. Embora ainda não tivéssemos reis no sentido pleno, figuras de autoridade, sejam sacerdotes-chefes, conselhos de anciãos ou líderes militares, emergiam para coordenar as vastas redes de trabalho, administrar a justiça e manter a ordem, e, crucialmente, com a necessidade de registrar transações complexas, leis e mitos, a escrita fazia sua aparição, transformando-se na espinha dorsal da administração e do conhecimento. Exemplos notáveis dessa transformação pontilham a história. Tomemos Uruk, na antiga Mesopotâmia, por volta de 300 a.C. Imaginar-se caminhando por suas ruas é uma experiência quase mística. Os relatos e achados arqueológicos pintam um quadro vívido. Muralhas maciças com mais de 9 quilômetros de circunferência abrigavam talvez 50.000 habitantes, uma população colossal para a época. O ar estaria carregado com o cheiro de pão assando, o som de martelos de cobre batendo e o vozerio de comerciantes negociando. No centro, o zigurate de Anu, uma torre monumental que se elevava em degraus ao céu, dominava a paisagem, um lembrete constante da conexão entre o divino e o terreno. Seus templos eram centros de culto e também de distribuição, com armazéns repletos de grãos e oficinas onde artesãos produziam bens para a comunidade. Longe de Uruk, mas igualmente fascinante, está Jericó, uma das cidades habitadas continuamente mais antigas do mundo, com suas fortificações datando de cerca de 8.000 anos inatristo. Embora menor, sua persistência e as evidências de uma organização social complexa, com torres de pedra e muralhas robustas, a colocam entre as pioneiras. Ou Mohenjo-Daro, na civilização do Vale do Indo, por volta de 2500 a.C., com seu planejamento urbano surpreendentemente sofisticado. Ruas retilíneas, um sistema de esgoto avançado, casas de tijolos padronizados e até mesmo um grande banho, sugerindo rituais comunitários ou higiene pública. Andar por Mohenjo-Daro seria como entrar em uma cidade moderna, com uma organização e limpeza que desafiam sua antiguidade. A vida cotidiana nessas primeiras cidades era uma sinfonia complexa. Agricultores traziam seus produtos dos campos circundantes, artesãos exibiam suas mercadorias, sacerdotes oficiavam rituais e escribas registravam as complexidades da vida urbana. As casas, muitas vezes de vários andares, abrigavam famílias numerosas. As ruas, embora talvez não pavimentadas como as de Mohenjo-Daro, eram os palcos da vida social, repletas de crianças brincando, animais de carga e o incessante movimento humano. Com a cidade, veio uma nova camada de complexidade, uma que exigiria uma nova forma de governança e controle, pois os desafios de gerenciar populações tão densas e diversas eram imensos. A cidade não era apenas um lugar físico, era um conceito, uma ideologia, um experimento social em grande escala que moldaria o futuro da humanidade. A cidade, com sua promessa de segurança e abundância, rapidamente se tornou um imã, atraindo pessoas de regiões distantes e transformando-se em um vibrante epicentro de troca e inovação. Não demorou muito para que esses centros urbanos começassem a olhar para além de suas próprias muralhas, impulsionados pela necessidade de recursos que não podiam produzir internamente e pelo desejo de comercializar seus excedentes. Assim,
As primeiras cidades se interconectaram em uma teia complexa de comércio, trocando grãos por metais, lã por pedras preciosas e ideias por técnicas. O comércio não era apenas uma troca de bens. Era uma troca de culturas, de conhecimentos, de tecnologias. Rotas comerciais, inicialmente rudimentares, começaram a se delinear, conectando cidades-estado distantes através de rios e desertos. Caravanas carregadas de mercadorias cruzavam paisagens vastas, enfrentando perigos e desafios, mas impulsionadas pela promessa de lucro e pela demanda insaciável dos centros urbanos. Mapas rudimentares, talvez gravados em tábuas de argila ou desenhados na areia, guiavam esses primeiros mercadores que eram, em muitos aspectos, os verdadeiros pioneiros da globalização. Essa expansão do comércio trouxe consigo uma necessidade premente, a de registrar. Como controlar vastos armazéns, contabilizar transações complexas, estabelecer contratos e, eventualmente, codificar leis que regiam essa nova sociedade multifacetada? A resposta veio na forma da escrita. Não foi uma invenção súbita, mas uma evolução gradual, impulsionada pela praticidade. Os primeiros pictogramas, que representavam objetos, evoluíram para sistemas silábicos e, finalmente, para alfabetos. A escrita cuneiforme da Mesopotâmia, por exemplo, nasceu da necessidade de registrar a contagem de grãos e rebanhos nos templos e armazéns das cidades. Ela se tornou a espinha dorsal não apenas do comércio e da administração, mas também da preservação do conhecimento, da história e das crenças religiosas, permitindo que a sabedoria fosse transmitida através das gerações e das fronteiras. No entanto, essa prosperidade e interconexão tinham um lado sombrio. As cidades, com sua riqueza acumulada e sua população concentrada, tornaram-se alvos atraentes. Os recursos, o poder e a influência que emanavam desses centros urbanos eram cobiçados por grupos externos e, por vezes, por cidades-estado vizinhas. Assim, a necessidade de defesa tornou-se primordial. Muralhas, antes construídas para delimitar espaços, agora se erguiam mais altas e mais fortes, guarnecidas por sentinelas vigilantes. A organização militar, antes uma necessidade ocasional, transformou-se em uma estrutura permanente, com guerreiros treinados e equipamentos cada vez mais sofisticados. O conflito, antes uma escaramuça tribal, escalou para guerras entre cidades-estado. A estratégia, a tática e a diplomacia se desenvolveram em resposta a essa constante ameaça. A cidade, que havia nascido da cooperação, agora se via forçada a se armar e lutar por sua própria existência. Essas guerras não eram apenas por território ou recursos, eram também por prestígio, por controle de rotas comerciais, por hegemonia. As vitórias significavam o acúmulo de mais riquezas, mais escravos, mais poder, enquanto as derrotas poderiam levar à aniquilação e ao esquecimento. Mapas da época, ou interpretações modernas baseadas em achados arqueológicos, mostram como as rotas comerciais se entrelaçavam com as fronteiras de influência das cidades-estado. Uruk, por exemplo, expandiu seu poder sobre uma vasta região, controlando o comércio ao longo do Eufrates. A interdependência econômica e a rivalidade militar eram os dois lados da mesma moeda urbana. Essa dinâmica de cooperação e conflito, de atração e repulsão, plantaria as sementes para um tipo de poder ainda mais concentrado, uma figura que dominaria o cenário por milênios, redefinindo completamente a governança e a organização social. Antes da ascensão dos reis como os conhecemos, figuras quase divinas com poder absoluto, as primeiras cidades já prosperavam sob um modelo de governança mais coletivo, ou pelo menos, menos centralizado em um único indivíduo. Eram os conselhos de anciãos, os líderes religiosos, como os sumos sacerdotes, e os chefes militares que, em conjunto, tomavam as decisões cruciais para a comunidade. A autoridade era muitas vezes distribuída, baseada na sabedoria, experiência ou na capacidade de comunicação com o divino. Em cidades como Uruk, por exemplo,
Os templos não eram apenas centros religiosos, mas também administrativos e econômicos, com os sacerdotes gerenciando vastos recursos e organizando a força de trabalho. Era um poder complexo, enraizado na religião e na necessidade prática, mas ainda não personificado na figura monárquica que viria a dominar a história humana. A transição de líderes comunitários para monarcas hereditários ou divinos não foi um evento súbito, mas um processo gradual, muitas vezes catalisado por um fator primordial: a guerra. Com a intensificação dos conflitos entre cidades-estado, a necessidade de um comando único e decisivo tornou-se evidente. Um líder militar bem-sucedido, capaz de proteger a cidade e expandir sua influência, naturalmente acumulava prestígio e poder. Essa autoridade, inicialmente temporária e focada na defesa, começou a se estender para outros domínios da vida urbana. A vitória em batalha era frequentemente interpretada como um sinal do favor divino, solidificando ainda mais a posição do líder. Com o tempo, esses líderes militares religiosos passaram a assegurar que o poder permaneceria em sua família, estabelecendo dinastias e transformando o cargo em uma herança. Assim, o lugartenente dos deuses, o grande homem, evoluiu para o rei, uma figura centralizada que detinha o monopólio da força e da autoridade, muitas vezes reforçada por uma legitimação divina. A cidade, nesse novo paradigma, tornou-se a base inquestionável para o surgimento de impérios e civilizações futuras. Ela não era apenas um aglomerado de pessoas, mas o coração pulsante de um estado, o centro de onde emanavam as leis, a administração, a religião e o poder militar. As redes comerciais que antes ligavam as cidades agora serviam para consolidar o controle de um império, com a capital se tornando o epicentro de todas as rotas e decisões. A riqueza gerada nas províncias fluía para a cidade capital, sustentando a corte real, os exércitos e os grandes projetos arquitetônicos que glorificavam o rei e os deuses. A estrutura urbana, com seus mercados, templos, palácios e fortificações, refletia essa nova ordem hierárquica, onde o poder se concentrava no topo, irradiando para o resto da sociedade. A vida dos cidadãos comuns nas primeiras cidades, mesmo sob a égide dos primeiros reis, era uma mistura de deveres e, em alguns casos, direitos incipientes. Longe do glamour dos palácios, a maioria da população era composta por agricultores que trabalhavam os campos ao redor da cidade, artesãos que produziam bens para consumo local e exportação, e trabalhadores que construíam as obras monumentais. Eles pagavam impostos, muitas vezes em forma de trabalho ou produtos agrícolas, e eram convocados para servir no exército em tempos de guerra. A lei, codificada pelos reis, como no famoso Código de Hammurabi, estabelecia as regras de convivência, punições para crimes e, em certa medida, protegia os direitos dos indivíduos, embora com claras distinções de classe. Por exemplo, um camponês poderia ter seus bens protegidos contra roubo, mas um nobre teria um tratamento diferenciado perante a lei. A participação política direta era rara, reservada a uma elite ou a conselhos específicos, mas a vida em comunidade oferecia segurança, acesso a bens e serviços e uma identidade coletiva que transcendia o clã tribal. As sementes plantadas nas primeiras cidades, com sua organização social complexa, suas leis e sua centralização de poder, floresceriam em impérios colossais. Mas o que podemos aprender com as fundações que eles lançaram, com a maneira como a humanidade se organizou antes mesmo da figura onipresente do rei? As sementes plantadas nas primeiras cidades, com sua organização social complexa, suas leis e sua centralização de poder, floresceriam em impérios colossais. Mas o que podemos aprender com as fundações que eles lançaram, com a maneira como a humanidade se organizou, antes mesmo da figura onipresente do rei? A resposta reside na compreensão profunda de como a urbanização, essa invenção monumental, moldou cada faceta da existência humana, desde as estruturas sociais mais elementares até a complexa teia da psicologia coletiva.
As consequências de longo prazo da urbanização são inegáveis e permeiam nossa realidade até hoje. A necessidade de gerenciar grandes populações em espaços confinados impulsionou a criação de sistemas de saneamento, de transporte, de segurança pública, que, em essência, são versões mais sofisticadas dos desafios enfrentados em Uruk ou Mohenjo-Daro. A especialização do trabalho, que começou com o agricultor e o artesão, evoluiu para as milhares de profissões que sustentam nossas metrópoles modernas. As hierarquias sociais, embora transformadas, ainda ecoam as divisões entre sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. A própria ideia de governo centralizado, de leis escritas e de uma autoridade que transcende o clã, nasceu e se consolidou dentro dos muros urbanos. Quando olhamos para as nossas megalópolis de hoje, com seus arranha-céus reluzentes e suas redes complexas, estamos, de fato, vendo os ecos das primeiras muralhas. As avenidas movimentadas são descendentes diretas dos primeiros caminhos que conectavam os bairros dentro da cidade antiga. Os mercados vibrantes onde se trocam bens e ideias são a evolução natural dos primeiros bazares onde o excedente agrícola era trocado por artesanato. Os imponentes edifícios governamentais e religiosos que dominam as paisagens urbanas são os herdeiros simbólicos dos zigurates e templos que se elevavam acima das casas de adobe. A cidade é talvez a maior invenção humana. Ela nos define, nos molda e nos desafia de maneiras que nenhuma outra criação conseguiu. Ela é o palco da inovação, do progresso da arte e da cultura, mas também é o berço de problemas complexos, a desigualdade social, a alienação, a poluição e a incessante busca por recursos. A vida urbana nos forçou a desenvolver uma nova forma de coexistência, uma que exige tolerância, cooperação e, paradoxalmente, uma certa dose de anonimato. A psicologia coletiva da cidade é uma tapeçaria intrincada, tecida com os fios da individualidade e da interdependência. Nela, cada um de nós é uma peça em um quebra-cabeça gigantesco, contribuindo para a dinâmica de um organismo vivo e em constante evolução. Ao escolher a complexidade da vida urbana, ganhamos um ambiente de oportunidades sem precedentes. A cidade é um catalisador para o intercâmbio de conhecimento, para a diversidade de experiências e para a aceleração do desenvolvimento humano. Ela nos permite transcender as limitações da existência rural, oferecendo acesso a bens, serviços e ideias que seriam impossíveis de obter isoladamente. As cidades são motores econômicos, centros de poder político e faróis de esperança para milhões que buscam uma vida melhor. No entanto, também perdemos algo fundamental: a conexão íntima com a natureza, o ritmo cíclico das estações, a simplicidade de uma comunidade onde todos se conhecem. Esses são aspectos que se diluem na vastidão e efervescência urbanas. A sensação de pertencimento a um clã ou tribo foi substituída por uma identidade mais abstrata, a de cidadão. O silêncio natural foi trocado pelo constante burburinho da vida moderna. A privacidade, outrora um dado, tornou-se um luxo. A jornada das primeiras aldeias às megalópolis de hoje é uma prova da capacidade humana de adaptação, organização e inovação. As primeiras cidades não foram apenas construções físicas, foram experimentos sociais colossais que redefiniram o que significa ser humano. Elas nos ensinaram a viver juntos em grande número, a criar leis para governar nossa coexistência, a desenvolver sistemas para gerenciar recursos e a construir monumentos que refletem nossas aspirações. Portanto, ao caminhar pelas ruas de sua própria cidade, olhe ao redor com novos olhos. Veja os ecos do passado em cada esquina, em cada edifício, em cada interação. Reflita sobre sua própria relação com o espaço urbano. O que a cidade significa para você? Como ela te molda? O que você ganha e o que você perde ao fazer parte dessa invenção milenar? A história das primeiras cidades não é apenas um anedotário do passado distante, mas um espelho que reflete quem somos hoje e para onde estamos indo. A cidade em nós, e nós na cidade, uma dança eterna entre a necessidade e a ambição,
entre o indivíduo e a coletividade, que continua a se desdobrar, milênio após milênio.